Era tudo o que ele queria. Com a saída de Toffoli do caso Master, Nicolas Ferreira agora convoca uma manifestação contra tudo e contra todos, principalmente depois aí da sua marcha. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. É, Sofia. Toffoli Pedro, então, entregou isso de bandeja para a extrema-direita. Olha ele aí, com um fundo preto, com alta produção. Nicolas Ferreira, o homem que não é o Pikachu, mas que cai o raio do trovão no seu protesto, convoca uma nova marcha, Sofia. Olha só. Se você é brasileira, esse vídeo só tem uma pergunta para você. Qual escândalo precisa acontecer para que você diga chega? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta impunidade. Passou dos limites, Sofia? Temos que ir pra rua? O que você acha desse rapaz? Porque nos últimos meses foi descoberto contrato de 129 milhões entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, que está aí afundado em escândalos. Esse mesmo banco fez um contrato de 6 milhões com o ministro do Lula, Lewandowski. Esse banco tinha um contrato de 303 milhões com o governo Lula. O líder do PT no Senado articula com o ex-ministro do Lula um contrato com o mesmo banco de 16 milhões de reais. E hoje foi descoberto que um resort que está envolvido em escândalos, ao que tudo indica, é do Toffoli. E esse mesmo resort recebeu 680 mil reais de programa do governo Lula. E que também está envolvido no caso Master, esse ministro, Toffoli, viajando aí de jatinho junto com o advogado do mesmo banco. Esse mesmo ministro colocou o caso do Banco Master em sigilo e, não satisfeito, está querendo ser o julgador do caso que ele está envolvido. Tá todo mundo vendo isso acontecer e ainda assim o Alcolumbre, que é presidente do Congresso, se nega a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Já protocolamos o pedido de impeachment do Moraes, do Toffoli, com todos esses novos fatos e ainda assim nada é feito. E antes de mais nada, alguém pode dizer, Nicolas, se a gente tirar um ministro, o Lula vai indicar o outro, não vai valer de nada. Eu não vejo dessa forma. No filme 300, o Leônidas, ele acerta o Xerxes, que era considerado um deus, e ele diz o seguinte: Socorro, o Nicolas vai falar de um filme. então aqui eu, eu, mesmo ia- eu um já deus pode ser comecei levado. a. Ele vai falar de 300 Esparta, jura? Jura? O objetivo do impeachment é mostrar que até os deuses de toga não são intocáveis. E que se der o Os deuses de toga, Sofia Alavanca. Os deuses de toga. barmos um, o outro também pode. E vai Alexandre de Moraes é o quê, Nicolas? Zeus? ser assim com todos que cometerem os crimes e trair o povo. Por isso, e mais do que nunca, chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, para a gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade e para dar um basta na corrupção, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ninguém aguenta mais. Só tem que explicar uma coisa pro Nicolas, né? O Toffoli já foi. E aí, Sofia, vamos lá pra notícia. Nicolas convoca ato na Paulista contra Lula, Moraes e Dias Toffoli. Não sei se apareceu, porque não apareceu o logo do DCM aqui. Enfim, agora apareceu. Vamos lá, meus caros. O deputado federal bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, convocou uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, marcada para o dia 1º de março, contra o presidente Lula e os ministros da Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O ato foi anunciado após a transferência da relatoria do caso Master para o ministro André Mendonça, em meio a questionamentos sobre possíveis vínculos com integrantes da corte e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A mobilização recebeu o nome, claro, Acorda Brasil, expressão já usada por Nicolas em protesto anterior, realizado em Brasília após caminhada bolsonarista iniciada em Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Em vídeo nas redes sociais, o deputado citou até mesmo Um Deus Pode Sangrar, do filme 300, e afirmou: o impeachment demonstra que nem mesmo os deuses da toga são intocáveis. Ao derrubar um, pavimentamos o caminho para que todos os que cometeram crimes e traírem o povo também caiam. Além do ato na capital paulista, o deputado mineiro incentivou manifestações em todo o Brasil, sem detalhar outros locais. No mesmo vídeo, declarou: não tem condições de a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior do que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, para a gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade, para dar um basta na corrupção,
fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli, ninguém aguenta mais. Além de tudo, uma rima fraca pra caramba, né? Mas é isso, o Nicolas tá convocando isso. Sofia, para não dizer que eu não avisei, o que eu digo? Que por mais que o Toffoli tenha feito erros atrás de erros, o ataque é contra a corte. No mesmo dia em que o Nicolas marca o protesto, a Malu Gaspar publica isso aqui no Globo. Saída de Toffoli do caso complica a situação de Alexandre de Moraes. O que diz a Malu no Globo? A saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso Master, depois que o diretor-geral da PF entregou a Edson Fachin o relatório sobre as conexões entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro na segunda-feira, pavimenta o caminho para a etapa seguinte, o avanço das investigações sobre as conexões de Vorcaro e o material apreendido com os executivos do Banco Master sobre Alexandre de Moraes. A equipe da coluna apurou que o ministro, que tinha relação próxima com Vorcaro, trocava mensagens com o banqueiro e é citado diversas vezes em diálogos do celular do controlador do Master, apreendido pela PF, inclusive conversas sobre pagamentos à mulher do ministro. Então, gente, como eu falei para vocês, vai voltar aquele jornalismo das fontes em off. Eu não estou dizendo aqui que a Malu Gaspar está mentindo, mas eu estou falando, isso aqui tem tudo a ver com o projeto político do Nicolas. O Nicolas, Sofia, que ameaça sair do partido do Bolsonaro, matéria de anteontem, por conta das ações políticas dele e a marcha dele em Minas Gerais. Ele falou isso durante participação do podcast Café com Ferri. Esse caso do Supremo tá virando plataforma política, né, Sofia? Com certeza, com certeza. E sinceramente, eu acho que é por isso que é positivo a saída do Toffoli, sabe? O Toffoli, no caso Master, tinha virado um ponto fraco aí para o STF. E a gente tá num momento em que o STF não pode ter pontos fracos, né? Porque a gente tem que admitir, o STF, com todas as suas limitações, e são muitas, foi ele que conseguiu segurar uma tentativa de golpe que faria com que o Brasil, que já não está lá nos seus melhores momentos, ficasse ainda pior. Né? Eu acho que mesmo o pessoal que vai falar, não, porque é uma democracia liberal burguesa, não, porque o STF não está do lado do trabalhador, vai admitir que se não tivesse o STF segurando a tentativa de golpe que o Bolsonaro e seus comparsas tentaram dar aqui no Brasil, e o regime que eles iam instituir era muito pior. Era muito pior do que qualquer coisa que a gente tem agora. Muito pior do que uma democracia liberal burguesa é um regime fascista. Então... E foi o STF que conseguiu segurar. Sendo assim, e é isso que explica o porquê esses tantos desses ataques da extrema-direita contra o STF. Por que a extrema-direita iria atacar o STF? Sendo que o STF está apoiando a pejotização, sendo que o STF está ferrando os indígenas no julgamento do marco temporal. Por que a extrema-direita ataca tanto o STF? Porque a extrema-direita tem todo o interesse de derrubar o STF e colocar um regime no qual eles possam avançar ainda mais nas suas pautas. Sendo assim, a gente tem que garantir, colocar as barreiras que forem necessárias ao avanço desse regime que a extrema-direita está querendo. E isso significa apoiar o STF quando ele tenta segurar já esse avanço. Então, qualquer suspeição que seja colocada sobre o STF tem que ser eliminada, porque ela se torna um ponto fraco onde a extrema-direita possa atacar. Então, por mim, sinceramente, se quiserem fazer o impeachment do Toffoli, eu não ligo, contanto que não usem isso para atacar o STF como um todo. E já estão usando, né? Já estão mirando agora no Alexandre de Moraes. Qual que vai ser os próximos passos, entendeu, gente? Eu quero saber o que tem no celular do Vorcaro, afinal de contas. Tá estranho também esse vazamento seletivo, entendeu, Sophie? Claro. Mas que o Toffoli não podia continuar, não podia mesmo. Não dá. Não dá.
Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão Meteoro.